Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. No último dia 4 de janeiro de 2024, a Transacreana retomou operações da maior linha rodoviária do mundo, entre o Rio de Janeiro e Lima, capital do Peru. Com saídas simultâneas do Rio e de Lima, foi a primeira vez que a empresa realizou embarques no mesmo dia em ambas as pontas, já que devido à demanda de passageiros a operação era a cada 15 dias. A última viagem aconteceu no dia 18 de dezembro de 2023, no ano passado, contando excepcionalmente com 2 veículos, sendo a maior quantidade de passageiros transportados entre os dois países desde que a empresa, sediada em Rio Branco, começou a atender o trecho. Para o mês de janeiro, a frequência de viagem será semanal, com saídas sempre às quintas-feiras. Para comprar passagem, os interessados podem acessar o site da transacreana.com.br, adquirir via WhatsApp no número 68 99242 6242 ou nas agências credenciadas presentes aqui no Brasil, no Terminal Rodoviário Novo Rio, Terminal Rodoviário Tietê em São Paulo, Rodoviária de Porto Velho em Rondônia e na Rodoviária de Rio Branco no Acre. No Peru, no Terminal Atocongo em Lima, no Terminal Terrestre de Cusco e no Terminal Terrestre de Puerto Maldonado. A Juratur, mais conhecida como Jurandir Turismo, é a empresa que atua no transporte intermunicipal no estado do Piauí, mantém em sua frota alguns ônibus icônicos como Nielson Diplomata 350 com chassi Scania K112 CL, um Comil Gales Diante 3.40 com chassi Volksbus 16180 CO, entre outros. Mas um deles chama bastante atenção, um raríssimo Marco Polo 2, que ostenta o prefixo 014. O veículo foi fabricado em 1978 e mesmo com seus quase 46 anos de experiência, ele está firme e forte e sempre que se precisa de seus serviços, ele não decepciona. Se houver uma emergência e houver necessidade de se utilizar um veículo reserva da empresa, o 014 está sempre a posto e atuar nas linhas da empresa, principalmente a que liga Teresina à cidade de Regeneração. O seu chassi é o LPO 1113 da Mercedes-Benz e que tem motor OM 352 com 6 cilindros em linha, 130 cavalos, 96 kW e 2.800 RPM de potência e 383 cavalos e 2.000 RPM. Fabricado entre os anos 1970 e 1982, o chassi foi um dos mais utilizados na sua época. Internamente, ele possui uma configuração bem simples, mas bem comum na época, com poltronas rodoviárias, porta-pacotes, luzes leitura, porta pantográfica, bagageiro, itinerário lonado, janela de correr com cortinas e alçapões no teto. A cidade de Guapimirim ganhou no último dia 29 de dezembro 3 novas linhas de ônibus. O projeto, intitulado Ônibus da Gente, conta com veículos climatizados com acessibilidade a deficientes, Wi-Fi, suspensão a ar e motorização traseira. A tarifa do serviço é gratuita, como forma de integrar os bairros do município. As 3 novas linhas são Linha 1, Caneca Fina, Várzea Alegre, Linha 2, Parque Santa Eugênia, Limoeiro e Linha 3, Paraíso, Barreira, via Sapê. Será criado ainda um aplicativo para que a população possa acompanhar em tempo real a localização e o percurso dos ônibus. O lançamento do serviço foi feito na noite do dia 28 de dezembro, na Praça Paulo Terra, com a presença do prefeito do município, além de diversas autoridades de um grande público. Nesta segunda-feira, dia 8 de janeiro, o prefeito de Rondonópolis, no Mato Grosso, Zé Carlos do Pátio, oficializou por ordem de serviço a construção do novo terminal de ônibus no centro do município. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa. As obras ficarão a cargo da empresa ML Engenharia com investimento de 11 milhões de reais. O local selecionado para o terminal é o mesmo da antiga rodoviária na região central, que tem partes abandonadas desde o início dos anos 2000, servindo como um estacionamento improvisado hoje em dia. Após a conclusão dos trabalhos, a rodoviária terá 6 estações de embarque e desembarque, sala para
setor administrativo, praça de alimentação, banheiros com acessibilidade, fraudário e sistema de combate a incêndio. O prefeito ressaltou que, por meio da AMTC, Autarquia Municipal de Transporte Coletivo, será realizada a aquisição de 50 ônibus equipados com ar-condicionado e Wi-Fi. A Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou 3 portarias nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, em atendimento às empresas Real Maia, Matriz e Montes Belos, suspendendo os efeitos da portaria número 52, de 19 de outubro de 2023. Esta portaria determinou que 39 empresas do transporte rodoviário interestadual, dentre as quais as 3 mencionadas, parassem de operar suas linhas. As portarias publicadas nesta sexta-feira de números 111, 112 e 113 autorizaram as 3 empresas a voltar a operar suas linhas no transporte interestadual de passageiros durante o período de 120 dias. Com a liberação da Real Maia, Matriz e Montes Belos, que pertencem ao mesmo grupo em Goiânia, chegam a 14 as empresas que receberam autorização para voltar a operar suas linhas. Desde dezembro de 2023, a Sulfis publicou portarias com o mesmo teor liberando as linhas de outras 11 empresas, sendo elas JS Turismo, Aviação Cetromove e Evolução Transportes e Turismo, a Transaraxá e Porto Rico, Qualitu Transportes Rodoviários, Viação Esmeralda e Viação Platina, Reobot, Transbrasiliana Transportes e Turismo em Recuperação Judicial, TPC Transportes e Turismo e Sidão Turismo. A Prefeitura de São Paulo separou 141,8 milhões de reais para garantir o pagamento de empréstimos ao Banco do Brasil, referentes à compra de ônibus elétricos para o sistema de transportes da cidade. São 2 empenhos financeiros publicados no Diário Oficial da Cidade, desta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Um é no valor de 72,3 milhões de reais e outro de 69,4 milhões de reais. O valor total do financiamento pelo Banco do Brasil é de 250 milhões de reais e faz parte de um pacote de 5,75 bilhões de reais obtidos pela Prefeitura em diferentes fontes, inclusive internacionais, como o Banco Mundial e o BIRD. Vários ônibus estão em produção pelos fabricantes. Seria o cenário ideal, dinheiro e fabricação dos veículos em andamento, mas tudo isso embarra na falta de infraestrutura. Segundo a SP Trans e a Enel, não foi feita nenhuma obra nas garagens e na rede elétrica para dar conta do carregamento simultâneo nas baterias. Um estudo da ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, mostra que, mesmo na madrugada, se 50 ônibus elétricos carregarem as baterias de uma só vez, vai cair a energia nos bairros e faltar luz de cada pessoa. O prefeito Ricardo Nunes disse em setembro, na entrega dos 50 ônibus elétricos da nova geração, que até o fim de 2023 seriam 600 veículos deste tipo na cidade. Só tem 69 estes 50 novos e outros 19 que já estavam rodando há 4 anos atrás. Mesmo com esta situação de falta de infraestrutura, a Prefeitura mantém a meta de 2,6 mil ônibus elétricos até o fim de 2024, ou seja, 20% da frota. Esta meta já foi de 40%. Há quase 200 ônibus já produzidos, ainda com os fabricantes, mas que por causa dessa falta de infraestrutura não podem rodar. Em 2021, a estimativa da Prefeitura era de que 1,6 mil ônibus elétricos seriam colocados na cidade até o fim de 2023 e mais 1.000 até o término de 2024, totalizando 2,6 mil unidades. Em 24 de agosto de 2023, Nunes havia falado num evento de revendedores de veículos em São Paulo que neste ano seriam 800 ônibus elétricos circulando. No dia 24 de agosto de 2023, Nunes afirmou em entrevista coletiva numa agenda pública, disse que prevê a implantação de pelo menos uns 650 ônibus elétricos em operação na cidade até o fim do ano. Já em 18 de setembro, em frente ao estádio do Pacaembu, durante a apresentação dos primeiros 50 ônibus elétricos da nova geração, o prefeito Ricardo Nunes havia reafirmado que a cidade teria entre 600 e 650 ônibus a eletricidade movidos por bateria até o fim de dezembro de 2023.
Porém, a previsão de 600 ônibus elétricos em São Paulo para 2023 caiu por terra e as obras para adequações nas garagens sequer foram iniciadas. A SP Trans diz que cobra concessionárias e a Enel X para implantar infraestrutura, mas nada saiu do papel. Faltando um pouco mais de um mês, o Carnaval 2024 promete agitar o turismo rodoviário, com expectativa de aumento no número de turistas na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, um dos destinos mais buscados nesta época do ano. Empresas de turismo e demais empresas que operam linhas intermunicipais e interestaduais já estão trabalhando para atender seus clientes neste período. A busca por passagens no trecho Belo Horizonte-Guarapari, Rio de Janeiro-Guarapari e Vitória-Guarapari já começam a se intensificar. Acredita-se que, com o tempo, as empresas estarão disponibilizando ônibus extras conforme a necessidade e procura por passageiros. A Nova Itapemirim, empresa que atende ao trecho interestadual Rio de Janeiro-Vitória, segue até o momento com a tarifa mais cara no serviço Leito-Cama, como mostra uma pesquisa feita na plataforma ClickBus. A viagem agendada para sexta-feira, dia 9, que antecede o Carnaval 2024, é possível encontrar dois horários com o serviço Leito-Cama, no período da manhã, às 8 da manhã e durante a noite, às 10 da noite. O valor segue o mesmo, de R$ 539,21 para o Leito-Cama individual. A empresa oferece o cama em poltronas duplas no valor de R$ 446,50 para cada poltrona utilizada na viagem. Por outro lado, a aviação Águia Branca segue cobrando o valor de R$ 339,91 para a viagem no mesmo dia pela manhã. Para a viagem com a Águia Branca no período noturno, o valor é de R$ 379,92 na mesma data. A rodoviária de Ouro Preto, no circuito histórico de Minas Gerais, deve receber na semana do Carnaval 2024 milhares de foliões, como informa a Prefeitura. Até o momento, há passagens disponíveis nos mais diversos trechos. A aviação Pássaro Verde, que opera o trecho intermunicipal Belo Horizonte-Ouro Preto, segue com ônibus de hora na sexta-feira, dia 9 de janeiro. A aviação útil que faz a linha Rio de Janeiro-Ouro Preto está disponibilizando apenas dois horários extras na sexta-feira, dia 9 de fevereiro, às 7h30 da manhã e 8h30 da noite. No trecho São Paulo-Mariana, via Ouro Preto, a empresa oferece um ônibus double decker às 8 horas da noite na mesma data. No trecho Belo Horizonte-Ouro Preto, a tarifa sai a partir de R$ 53,17. No trecho Rio de Janeiro-Ouro Preto, a passagem custa a partir de R$ 171. Já na linha São Paulo-Ouro Preto, a passagem custa R$ 219. Lembrando que o valor correspondente ao serviço executivo. No trecho, há outros serviços com valores superiores. A Autoviação 1001 escala 3 tipos de ônibus para atender os passageiros com destino ao Cabo Folia 2024, o carnaval fora de época na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, que será realizado entre os dias 18 a 20 de janeiro. Entre os modelos estão já tradicionais ônibus convencionais equipados com 46 poltronas de único piso. A empresa está escalando os modernos modelos Paradiso Neo G7 1800DD, com serviço leito-cama no primeiro piso e semi-leito no segundo andar. Outro modelo que segue disponibilizado no trecho Rio de Janeiro-Cabo Frio é o ônibus Buscar Vista Bus com 68 poltronas. A Nova Itapemirim, que opera a linha interestadual Belo Horizonte Guarapari via Vitória, segue com tarifa do leito-cama mais cara no trecho, como aponta uma pesquisa na plataforma de vendas de passagens ClickBus. A viagem agendada para sexta-feira, dia 9 de fevereiro, que inicia as viagens para o Carnaval de 2024, mostra que a empresa disponibiliza duas tarifas para o mesmo serviço. Na poltrona individual, o valor é de R$ 592,47 e na poltrona dupla, o valor é de R$ 488,47 para cada poltrona adquirida. A empresa segue se destacando com seus novos e modernos ônibus Paradiso G8 1800DD 6x2, que está escalando na rota. Por outro lado, a empresa Gontijo de Transporte, que também opera o trecho, o serviço leito é de R$ 434. A empresa oferece ônibus leito double decker e seus carros de modelo baixo Paradiso G7 1200 Scania 6x2.
Já a empresa Nossa Senhora da Penha, que opera o trecho Curitiba-Rio de Janeiro, segue oferecendo um serviço Litrocama em seus modernos ônibus com valor de R$ 637 para viagem agendada na sexta-feira, dia 9, às 8h15 da noite. Atualmente, estão sendo disponibilizados os modernos ônibus Buscar Vista Bus DD Mercedes-Benz, equipados com 8 poltronas Litrocama no primeiro piso. Já no segundo andar, o coletivo está disponibilizando 44 poltronas no serviço semi-eleito com tarifa de R$ 290,05. Na mesma data, há horários do serviço semi-eleito, com tarifa que pode variar de R$ 274,03 às 7 da manhã e R$ 341,88 às 11h55 da noite. A plataforma de viagens Buser passa a oferecer na sexta-feira, dia 9, uma tarifa bastante atrativa no serviço leito no trecho Curitiba-Rio de Janeiro por R$ 243,90 para quem for desfrutar do Carnaval 2024 na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. O embarque está agendado para as 4 da tarde no posto ON Petro Jardim Ambiental, na cidade de Curitiba. De acordo com a plataforma, a viagem segue com 2 paradas programadas, com uma em São Paulo e em São José dos Campos. No mesmo horário, há oferta de passagem no serviço semi-eleito, com valor de R$ 178,90. No horário das 5 horas da tarde, o próximo ônibus é leito total, com poltronas leito em ambos os andares, com tarifas de R$ 248,90 e R$ 261,90. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus articulado modelo Caio Millennium 4 Mercedes-Benz da empresa City Transporte Urbano Intermodal de Guarujá acabou batendo em uma van na noite desta última quarta-feira, dia 3. De acordo com a Prefeitura de Guarujá, o acidente ocorreu por volta de 8h15 da noite, entre a Rua Presidente Kennedy e a Avenida Manuel da Cruz Michael. Ao tentar realizar uma curva, a parte traseira do coletivo articulado atingiu uma van que seguia estacionada. O motorista do coletivo teria entregue um número telefônico para um funcionário de uma oficina próxima do acidente para futuro contato. Não é possível precisar se o local onde a van seguia parada possui algum tipo de sinalização proibindo o estacionamento. A Prefeitura de Guarujá informa que a Guarda Civil Municipal não foi acionada para a ocorrência. A Polícia Civil de São Paulo afirma que a ocorrência não foi registrada em nenhuma delegacia. A empresa City Transportes não se manifestou sobre o acidente. Um ônibus da aviação Petroita acabou quebrando e causando congestionamento no centro de Petrópolis no fim da manhã desta quinta-feira, dia 4 de janeiro. O incidente ocorreu na Avenida Coelho, porém o fluxo de veículos acabou afetando parte do trânsito no centro histórico de Petrópolis. De acordo com moradores, o acesso à Praça da Liberdade, assim como a Avenida da Imperatriz e Ipiranga, seguiam com fluxo lento. Uma passageira da aviação Águia Branca acabou morrendo no início da noite desta quinta-feira, durante uma viagem em São Gabriel da Palha, no norte do Espírito Santo. Agentes do SAMU acabaram atendendo a ocorrência. Ao chegar no coletivo, os agentes do SAMU constataram o óbito da passageira. A vítima, que não teve a identidade informada, saiu de Colatina, no Espírito Santo, com destino ao município de São Mateus, também no Espírito Santo. A causa da morte segue analisada conforme as autoridades. Um micro-ônibus da Transportes Barra, que operava a linha 801 Bangu-Taquara, acabou enguiçando e pegando fogo na altura da Praça Apuá, no bairro Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio acabaram acionados e conseguiram conter as chamas. Não houve feridos. A causa do incidente segue analisada conforme as autoridades. Um ônibus urbano acabou incendiado na madrugada desta sexta-feira, dia 5 de janeiro, no bairro Vila Martins, conforme informações de moradores da região. O coletivo da Move Itu ficou totalmente destruído. De acordo com a Prefeitura de Itu, o fato ocorreu após uma manifestação contra ações da Polícia Militar de São Paulo. Segundo o motorista, 2 homens deram sinal para o coletivo e, ao embarcarem, anunciaram que iriam incendiar o ônibus. Todos os passageiros e o condutor conseguiram desembarcar sem ferimentos, apesar do susto. Uma das hipóteses da motivação do crime é que os vândalos colocaram fogo em retaliação à morte de um homem em uma ação policial ocorrida na madrugada anterior. A Prefeitura informa que irá atuar em conjunto com a Polícia Militar de São Paulo para identificar as pessoas no ato de vandalismo.
Um ônibus urbano do consórcio Via JF, que opera a linha Fontesville Centro, acabou perdendo a roda traseira na manhã desta sexta-feira quando seguia viagem com passageiros. De acordo com os moradores, apesar do susto não houve feridos, porém a tragédia seria se o fato ocorresse em um dos morros que a linha passa. O ônibus pertence à Nossa Senhora de Aparecida, a ANSAL. A Prefeitura de Juiz de Fora e o consórcio Via JF não se manifestaram até a publicação desta reportagem. Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Cometa deixou ao menos 3 pessoas feridas no início da madrugada desta sexta-feira, dia 5 de janeiro. De acordo com a concessionária Artéries Fernão Dias, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 764,2 no sentido Belo Horizonte, na cidade de Campanha. A concessionária informa que a faixa da direita acabou interditada, sendo liberada por volta de 5h40 da manhã. O coletivo seguia com 38 passageiros a bordo. Todos os feridos acabaram atendidos no local e levados para uma unidade de saúde. Após bater em um barranco, a parte lateral do ônibus, que é novo, ficou bastante danificada. A causa do acidente segue analisada conforme as autoridades. Um acidente com um ônibus da empresa Santa Cruz Pelotas acabou deixando ao menos 4 feridos no início da tarde desta sexta-feira, como informa a concessionária Ecosul. De acordo com a Ecosul, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 78 da BR-392, nas proximidades da Embrapa, no sentido Pelotas. O veículo seguia com 29 passageiros. Os feridos com escoriações acabaram encaminhados para uma unidade de saúde. A causa do acidente segue analisada como informa as autoridades. Um ônibus urbano acabou atolando na tarde desta quinta-feira quando trafegava pela estrada de Agrisa, um trecho de terra batida em que período de chuva acaba gerando muita lama. Em um vídeo que circula nas principais redes sociais é possível ver o momento em que alguns passageiros desembarcam e ajudam a empurrar o coletivo. Os moradores da região pedem que o governo municipal tome providências para melhorar a trafegabilidade na estrada da Agrisa. A Prefeitura de Cabo Frio não se manifestou sobre as reclamações dos moradores. Um ônibus da São José Viagens acabou pegando fogo no fim da tarde deste domingo, dia 7 de janeiro, na BR-040, na cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O coletivo retornava da cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos, no interior do Rio de Janeiro, e seguia transportando cerca de 55 passageiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista afirma que parou o veículo ao escutar um estouro no motor do ônibus. Ao perceber que as chamas na traseira do coletivo, o mesmo conseguiu desembarcar todos os passageiros a bordo. A PRF informa que, apesar do susto, não houve feridos, porém parte das bagagens acabaram destruídas. A empresa precisou encaminhar outro coletivo para o local para atender seus clientes com segurança. Um grave acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus da empresa Naldo Transportes acabou deixando 25 mortos na noite deste último domingo na BR-324, na altura da cidade de São José do Jaçuípe, no norte da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu na altura do quilômetro 381 por volta das 10h30 da noite. A agente da Brigada Antes da Caatinga e do Serviço de Urgência do SAMU atenderam a ocorrência. Entre as vítimas fatais estão 22 passageiros do micro-ônibus e 3 pessoas que estavam no caminhão que transportava mangas. A Polícia Rodoviária Federal informou que algumas das vítimas foram transferidas para hospitais de Salvador e Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas. De acordo com a PRF, a pista, por volta de 6h30 da manhã desta segunda-feira, seguia interditada. A causa do acidente segue analisada conforme as autoridades. Um ônibus da Move Metropolitano perdeu o eixo traseiro no início da manhã desta segunda-feira, quando seguia viagem pela rodovia MG-010, na altura do bairro Morro Alto, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O coletivo da linha 503 teve o eixo traseiro deslocado da carroceria e o ônibus quase tomba por conta do incidente. A Polícia Militar Rodoviária informa que o fluxo na rodovia estadual ficou parcialmente prejudicado no sentido Belo Horizonte. Um guincho retirou o coletivo por volta de 7 horas da manhã. Apesar do susto, não houve feridos. Outro ônibus acabou deslocado para o local para atender aos passageiros em segurança. O Sintran informou que o coletivo seguia com manutenção em dia. Um ônibus da aviação Cidade Morena, que fazia a linha 520, acabou atolando na manhã desta segunda-feira,
quando seguia viagem pelo bairro Jardim Noroeste, na cidade de Campo Grande, em um trecho sem pavimento de asfalto. O incidente ocorreu na Avenida Flores da Cunha, na altura da rua Mário Silveira Leite, e chamou a atenção dos moradores. Um desses moradores pegou uma enxada e tentou sem sucesso ajudar a desatolar o coletivo. A Aviação Cidade Morena, que atende a região, precisou encaminhar outro ônibus para atender seus clientes. A Prefeitura de Campo Grande não se manifestou sobre a situação. A Aviação Nova Itapemirim informou com exclusividade de forma oficial neste sábado, dia 6 de janeiro de 2024, a retomada de mais linhas rodoviárias interestaduais. A previsão é entre os dias 22 e 31 de janeiro de 2024 e pode haver alterações se ocorrerem fatores alheios à atuação da empresa. Os serviços a serem retomados atendem aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Segundo a empresa, o ritmo da retomada dos serviços que eram operados pelas viações Itapemirim e Caiçara que faliram está se intensificando pela chegada de ônibus 0 km e seminovos à frota. No fim de 2023, foi concluída a entrega de 40 ônibus de 2 andares 0 km, a categoria leito-cama no primeiro piso. A produção de 20 ônibus de um piso com bagageiros mais amplos que dos convencionais está em curso, com as primeiras unidades em testes internos. Com isso, já são cerca de 50 linhas que a empresa soma no primeiro trimestre de 2024. Confira na tela as seguintes linhas que estão com previsão para a retomada dos dias 22 a 31 de janeiro. No dia 22 de janeiro está com previsão a retomada da linha Rio de Janeiro a Florianópolis via Itajaí. No dia 24, a linha São Paulo-Rio de Janeiro via Duque de Caxias. Já no dia 28, tem como previsão a retomada Rio de Janeiro-Curitiba via São José dos Campos. E no dia 31 de janeiro, a linha Campinas a Campos dos Goytacazes via São Paulo. A partir deste domingo, dia 7 de janeiro, a tarifa do transporte coletivo urbano de Apucarana, no Paraná, sofrerá reajuste. A passagem passará de R$ 4,00 para R$ 4,50 e para estudante custará R$ 2,25. A alteração está oficializada em decreto publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira, dia 5. O documento estabelece que a Aviação Apucarana Limitada, AVAL, que opera na cidade e na região ao redor, fica autorizada a reajustar os preços de passagens nas linhas urbanas e distritas. De acordo com o representante do Poder Público, ao fim da pandemia, o serviço recuperou 78% dos usuários, enquanto que 22% deixaram de utilizar o transporte coletivo urbano e isso impactou no custeio de serviço. Mesmo com a alteração no valor da tarifa, a Prefeitura segue com a gratuidade dos idosos, gestantes, linha saúde, deficientes físicos e estudantes. A partir desta sexta-feira, dia 5 de janeiro, a tarifa base das linhas de ônibus da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, vai voltar a custar R$ 7,20. Desde a semana passada, os usuários do transporte público estavam pagando a tarifa média de R$ 7,70, mas no dia 2 de janeiro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu liminar, suspendendo o reajuste de 9% na tarifa de ônibus. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, manteve a suspensão após o governo apresentar recurso, o questionado a decisão. Deputados e vereadores tinham feito a solicitação para vetar o aumento. O sistema de ônibus metropolitano é formado pelos coletivos que fazem os itinerários responsáveis por ligar cidades e bairros na região metropolitana à área central de BH. O cartão Top nos ônibus municipais de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, poderá ser usado pelos passageiros conseguirem andar gratuitamente aos domingos e feriados, quando for implantada a tarifa zero para todos os usuários. O uso do Top já era possível a partir deste domingo, dia 7 de janeiro. Quem possui o cartão Bom, por ter saldo residual, também pode passar. Basta o passageiro aproximar o cartão do validador. No visor, vai aparecer a mensagem da catraca liberada, com tela ficando verde. O saldo não muda. Para quem
Para quem não tiver o bilhete top, o motorista libera a catraca, mas todos os usuários devem passar pelo equipamento. A gratuidade para todos os usuários é de meia-noite às 11h59 dos domingos e feriados. De segunda-feira a sábado, foi ampliado o número de pessoas que têm direito à gratuidade. Passaram a contar com tarifa zero, que possui idades entre 60 e 65 anos. E também os funcionários públicos municipais. Nos dois casos, é necessário mostrar a identificação do motorista. As gratuidades previstas em lei que já existiam, como para pessoas com deficiência e usuários a partir de 65 anos, continuam normalmente. Os demais usuários permanecem pagando tarifa de R$ 5,00 de segunda a sábado, com exceção de domingos e feriados, quando a passagem é livre para todos. Na noite da última quinta-feira, dia 4 de janeiro, o prefeito de São Vicente, em São Paulo, Caio Amado, publicou um vídeo nas redes sociais explicando que a tarifa dos ônibus municipais não sofrerá reajuste. Ele destacou que a passagem permanecerá em R$ 3,95. De acordo com o prefeito, estariam circulando notícias falsas na internet sobre o aumento da tarifa em São Vicente. Diferentemente dos coletivos municipais, a MTU já havia comunicado que as linhas intermunicipais tiveram aumento no ticket desde 1º de janeiro na Baixada Santista. Referência no mercado, a Comil Ônibus iniciou sua trajetória no dia 7 de janeiro de 1986, com o propósito de ofertar o ônibus na medida certa, aliando design, segurança, conforto e principalmente qualidade. Presente nas ruas e estradas de mais de 30 países e destacando-se como uma das principais montadoras de ônibus do Brasil, a Comil cresceu, consolidou sua história e hoje destaca-se no desenvolvimento de soluções para o transporte coletivo, contando com uma completa linha de veículos que inclui ônibus rodoviários urbanos, micro-ônibus e especiais. Os produtos da marca visam a satisfação do cliente com diferenciais que só um ônibus Comil pode oferecer. Assim é Comil, sempre trabalhando para melhorar a vida e o dia a dia das pessoas com transparência, compromisso e seriedade. São 38 anos de muita paixão, inovação e crescimento, pois nosso principal objetivo, além de produzir ônibus, é oferecer soluções de transporte inteligentes, rentáveis e na medida certa para nossos clientes, comenta o senhor Deolécio Corradi, presidente da empresa. Contando com uma equipe de 1.500 colaboradores, a Comil investe constantemente na capacitação dos seus profissionais, ofertando mais de 60 mil horas de treinamentos técnicos anuais, garantindo segurança, excelência e qualidade em todas as etapas de produção, para não produzir apenas ônibus, mas soluções de mobilidade que ofereçam qualidade de vida e facilitem o cotidiano das pessoas dentro e fora da empresa. Parabéns a Comil pelos seus 38 anos de história e que a empresa venha crescendo nos próximos anos. E desejamos muito sucesso à fabricante, a essa gigantesca brasileira na fabricação de ônibus. A rodoviária da cidade de Curitiba, no Paraná, registrou um crescimento de 18% no fluxo de passageiros no fim de 2023, em relação ao mesmo período de 2022. A informação foi divulgada pela Prefeitura da capital paranaense. Segundo a gestão municipal, 101.947 pessoas deixaram a cidade entre os dias 25 e 31 de dezembro pelo terminal. Isso representa um número 13% maior que as 90 mil que embarcaram, que eram esperadas pelas autoridades. Em 2022, 86.715 pessoas embarcaram no local. O destino mais procurado foi o litoral do Paraná, que corresponde a 40% dos embarques. Em seguida, vieram Santa Catarina, com 22%, interior do Paraná, com 18%, São Paulo, com 10%, Rio de Janeiro, com 4%, Rio Grande do Sul, com 3% e outros 3%. Em 2023, a rodoviária registrou um total de 4,83 milhões de pessoas embarcando e desembarcando e em trânsito, 210 mil a mais do que em 2022. Esse foi o melhor resultado desde 2019, quando 6 milhões de pessoas passaram pelo terminal. Já a rodoviária da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, registrou um novo recorde de passageiros e de veículos que deixaram o local nos primeiros dias de 2024.
Segundo a Prefeitura, nos dias 1º e 2 de janeiro, logo após as festividades de Ano Novo, 715 veículos deixaram a rodoviária, incluindo os regulares e os extras. Isso mostra crescimento em relação aos anos anteriores, quando o total não ultrapassou a marca de 700 partidas. Em 2023, foram 649 partidas, enquanto 504 veículos deixaram a cidade em 2022 e 605 em 2021. Além de cidades paulistas, os destinos incluíam estados como Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Já em relação aos passageiros, 24.869 pessoas embarcaram nos primeiros dias de 2024, superando as marcadas dos anos anteriores. 18.519 em 2023, 12.732 em 2022 e 9.638 em 2021, segundo Antônio Carlos Silva Gonçalves, presidente da Sete Santos, que administra a rodoviária. O aumento no movimento pode ser atribuído a diversos fatores. E para finalizar, uma última notícia. O BRT de Sorocaba realizou nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro, testes de manobras de ônibus articulados e padrões no novo terminal Ipiranga, na zona oeste da cidade, no interior paulista. O objetivo foi verificar se a estrutura seguia de fato o projeto, levando em conta a forma mais adequada de operar os coletivos de grande porte no local. Foram 4 veículos utilizados, sendo 2 articulados e 2 padrões. Os testes, diz a administração municipal, servem para análise do alinhamento dos carros na plataforma, a altura do piso com a plataforma, tempos de parada e partida, locais de embarque e desembarque, além do raio de giro das manobras de operação no interior do terminal. De acordo com a Prefeitura de Sorocaba, em nota também na sexta-feira, o terminal faz parte do Corredor Estrutural Oeste, terceiro e último trecho do sistema. As obras de implantação começaram em abril de 2023 e devem ser entregues, segundo a Prefeitura, ainda no primeiro semestre deste ano. Até o momento, a obra chegou a 84,7% do projeto. A Prefeitura diz que agora resta finalizar o pavimento flexível das avenidas General Carneiro, de Armando Panúzio e das ruas Doutor Américo Figueiredo e Benedito Ferreira Teles. Por último, será providenciada a instalação dos equipamentos de tecnologia de informação como painéis, câmeras, redes de internet sem fio e catracas. Então essas foram as últimas notícias e informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.